A depressão pós-parto é uma coisa muito conhecida dentro do meio psiquiátrico. A depressão por si só já é grave. Imagina uma depressão que acontece após o parto. Bem-vindos ao canal, eu sou André Brasil Ribeiro, sou médico psiquiatra em Salvador. Em primeiro lugar, agradeço a cada um de vocês que assiste esse vídeo, compartilha, curte as postagens, curte as publicações. Mas você que não está inscrito ainda, eu peço por favor de se inscrever. Aqui embaixo tem um botão inscreva-se. É importante porque o canal ganha visibilidade. Curta o vídeo também, porque ele alcança maior número de pessoas. E, se possível, ative o botãozinho de notificação, de um sininho, que a cada vez que um vídeo novo for postado, você será informado. Então, logo após a vinheta, falaremos um pouco sobre depressão pós-parto. Muitos de vocês já ouviram falar sobre depressão. Quer dizer, muitos de vocês não. Todos vocês já ouviram falar sobre depressão, que é uma doença que acomete o sujeito em plena vida produtiva e muitas vezes também em pacientes um pouco mais idosos, mas ela toma um aspecto de epidemia quando atinge população na idade de produção. Produção, entenda, trabalho, estudo, a fase de crescimento. Um dos grandes marcos do nosso crescimento é a nossa reprodução. Quando temos condição de trazer ao mundo uma nova vida. Quando a mulher pode engravidar e trazer um bebê para que ela possa educar, cuidar, amar, enfim, ser mais um membro da nossa sociedade. Mas encontramos, infelizmente, algumas situações onde algo que não está previsto para acontecer, infelizmente acontece. Imaginamos a gravidez como um período de grande felicidade, de intensa satisfação, que é o filho, às vezes muito sonhado por casais ou por mulheres de uma forma pessoal, e que aquele momento traz uma sensação de infelicidade, um desejo incontido de morte, um desejo intenso de que aquilo tudo termine. É um estranhamento ao bebê que vai nascer, vontade de cometer suicídio. Meus amigos, acontece. Eu já vi muito frequentemente isso. Você que esteja assistindo o vídeo, que esteja passando por momentos de depressão pré-parto, depressão pós-parto, saiba que você não está sozinha nisso. É uma ocorrência extremamente frequente. É prevista por nós médicos, que inclusive já temos terapêutica específica para tratar quadros depressivos durante a própria gravidez, caso uma situação de depressão surja nesse período. Mas o que pode ter trazido você esse vídeo é entender por que acontece a depressão durante a gravidez, a depressão pós-parto, sabendo ou imaginando que a depressão, a gravidez só pudesse trazer elementos positivos. Eu não quero discutir questões psicodinâmicas, deixo isso para os psicanalistas e os psicólogos entender o processo de reversão do si mesmo, do self, para dedicação a uma nova vida. É um assunto complexo que mereceria não apenas um vídeo, mas uma série de vídeos. Eu quero me ater na questão biológica do fato. A mulher, quando grávida, ela altera de uma forma significativa toda uma sequência hormonal. A gravidez modifica a parte circulatória, modifica a parte neuronal. O sistema nervoso central, ele é diretamente atingido quando há um processo de gestação. Mas esse sistema nervoso central, que aí pode ser movido por questões psicodinâmicas, de expectativas sobre o bebê, de medos intrínsecos relacionados a como eu vou criar essa nova vida, se eu serei uma mãe boa, etc, etc, carrega com ela uma série de grandes questões que estão na gênese ou na essência
das alterações hormonais ocorridas neste período gestacional. Ao grande crescimento da taxa da progesterona, que é o hormônio que favorece a gestação, o nome já disse, é progestar, para poder fazer com que a mulher mantenha uma gravidez, a simples alteração desse hormônio progesterona pode acarretar alterações significativas no humor do sujeito. E como se manifesta a depressão, e principalmente a que mais preocupa é a depressão após o parto? Mulheres rejeitam os bebês. Mulheres têm pensamentos de machucar os bebês. Elas não conseguem criar, amamentar o bebê com medo de pegar o bebê, jogá-lo no chão, arremessá-lo em algum lugar, matá-lo, asfixiá-lo. E pede para membros da família, principalmente irmãos, irmãs, mãe, sogra, pessoas muito próximas, que cuidem desse bebê. Porque elas, literalmente, elas se acamam, elas ficam deitadas com medo e muitas vezes ela tem o que também podemos chamar, e não foi o título do vídeo, mas eu vou acrescentar aqui, chamado psicose puerperal. A psicose depois ou no período de gestação. A psicose já é um pouco mais grave que a depressão. A depressão é a alteração do humor, é tristeza, basicamente sentimentos de tristeza, de menos-valia, de incapacidade. Já a psicose altera o juízo de realidade. Como, por exemplo, e aqui eu sugiro um vídeo, um filme famosíssimo chamado O Bebê de Rosemary. Não vou explicar um pouco sobre esse vídeo, não quero esse filme, mas quero que vocês assistam se tiverem curiosidade sobre o assunto. A psicose altera a capacidade de juízo da realidade. É como eu já ouvi relato de uma mãe que não enxergava o rosto do bebê e via no bebê um monstro. Via no bebê um monstro. Não era um bebê nascido de uma relação, por exemplo, de um estupro ou de uma relação não consentida ou, entre aspas, um acidente gestacional, engravidou sem querer. Não, era um casal estabelecido, não era o primeiro filho. E a mãe, durante o período, começou a ver a criança com um rosto de monstro mesmo, um rosto modificado. Essa é a psicose puerperal, que é muito mais grave do que o que chamamos de depressão, e é para não confundir as duas coisas. Depressão é uma coisa, psicose é outra. A depressão, que é o alvo desse vídeo, que é o interesse maior para discutirmos, acontece com muito mais frequência do que a psicose puerperal, ainda bem, mas a depressão tira a capacidade da mulher, naquele primeiro momento, de cuidar do seu bebê de modo satisfatório. Há tratamento, André? Sim. E, aliás, a mulher deve buscar tratamento o quanto antes. Porque, às vezes, ela não enxerga aquilo como um transtorno, como uma doença. Ela enxerga como uma dificuldade em lidar com o bebê. A família tem a obrigação de abordar o assunto, levar a paciente, levar a mulher para um atendimento com um médico psiquiatra, para poder identificar o problema, e há medicamentos hoje absolutamente seguros para serem usados durante o período, inclusive de amamentação. Sabemos que o bebê deve ser amamentado nos primeiros meses de sua vida, principalmente nos primeiros 6 meses de vida, deve ser a alimentação primordial, ou talvez até a única alimentação que o bebê deve ter, e ela precisa amamentar aquela vida. Hoje temos medicamentos que são seguros para serem usados durante o período de amamentação, com respostas muito boas e com uma resposta de efetividade no humor surpreendente. Então não há por que se preocupar. A preocupação inicial é convencer a mulher, convencer a pessoa, no caso todas essas mulheres, porque a depressão pós-parto acontece com a mulher, levá-la ao atendimento e ter confiança que o quadro será revertido com muita segurança, tranquilidade e sem nenhum sobressalto. E a outra boa notícia, esse quadro ele melhora, ele não fica, na grande maioria das vezes ele não se perpetua. É uma depressão que ela tem um tempo de terminar. Agora, não vamos aguardar simplesmente o tempo chegar. Vamos intervir, porque qualquer doença deve ter tratamento precoce. Então, esse é um recado sobre depressão pós-parto. Eu quero muito que você se cuide. Eu gostaria que nenhuma das mulheres tivesse quadro de depressão, mas uma vez tendo e assistindo, ouvindo, se informando, é a melhor estratégia para poder você se tratar e conseguir uma reversão do quadro com toda a satisfação para você poder
curtir o seu bebê com todo o carinho que essa vida nova merece, tá bom? Também convido vocês a seguirem o meu canal do Instagram, Dr. André Brasil Ribeiro. Toda semana eu posto novidades, posto informações técnicas, informações motivacionais em busca de uma qualidade de vida de todos. Sigo também o Facebook, é o mesmo link, @Dr. André Brasil Ribeiro. Lá também eu posto também informações atualizadas, mais vídeos, e o meu site www.andrebrasilribeiro.com. No site tem informações um pouco mais detalhadas sobre como me encontrar, informações mais precisas, e também sobre palestras que eu dou aqui na Bahia, onde eu resido, e em outros lugares do Brasil. Aguardo vocês todos lá e, como eu digo todo final do programa, fique bem.